Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai continuar com a nossa aula de ontem, né? Pessoal, então é o seguinte, ó, o que que a gente estudou até agora? Ó? A gente estudou esse teorema aqui que a gente deu o nome de equações de Cauchy-Riemann, né? Mas o que que diz esse teorema? Diz o seguinte, ó, seja um D um subconjunto aberto do plano complexo e seja Z0 igual a x0 mais y0 pertencente a zero, pertencente a D, com x e y0 pertencente aos reais e f uma função de D e C, e U a parte real de f e V a parte imaginária de f. Então, se a f é derivada, então as derivadas parciais da função U e V, que são a parte real e a parte imaginária da f, existem no ponto x é y0, e além disso, elas satisfazem essas equações, ó, no ponto du de x igual a dv dy e du dy igual a menos dv dx. Essas equações recebem o nome de equações de Cauchy-Riemann, gente. Então aqui eu estou mostrando que se a função f é derivável, então a parte real e a parte imaginária são funções deriváveis, né? As derivadas parciais existem, ok? Lembrando que a parte real e a parte imaginária da função f são funções de duas variáveis, né? É definida em x, y, né? É definida no plano, né? No plano complexo, né? O que a gente viu também? A gente estudou que a volta desse teorema não vale. Isso quer dizer o quê? Eu fiz até o exemplo da função f de z igual a z à quinta sobre módulo de z à quarta. Essa função, as derivadas, se eu pegar o ponto 0, 0, né, que é a origem, né, do plano xy, né, do plano complexo, essa função, a parte real e a parte imaginária dela, as derivadas parciais existem, satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. Só que essa função complexa não tem derivada no ponto zero, né? Lembrando que o zero é o zero mais 0i, né? Que corresponde ao par 0, 0. Então, o que acontece? Não vale a volta de forma imediata. Então, na aula de hoje, a gente vai demonstrar esse teorema que garante a volta. Só que o que a gente precisa incluir informações adicionais sobre a parte real e a parte imaginária. Então, o objetivo da aula de hoje é a gente discutir esse teorema e suas consequências. Então, o que diz esse teorema? Seja D contido em C1 aberto, Z0 igual a x0 mais y0 pertencente a D, com x e y0 pertencente aos reais. E f é uma função de D em C. Se U é a parte real de f e V é a parte imaginária de f, e essas funções possuem derivadas parciais de primeira ordem contínuas, quer dizer o quê? Da derivada da U em relação a x e a derivada da U em relação a y são funções contínuas no ponto 0, x0, y0. A derivada da V em relação a x, a derivada da V em relação a y no x0, y0. São funções contínuas, certo? E além disso, se U e V satisfazem as equações de Cauchy-Riemann, então a f é derivável no ponto z0. E além disso, a derivada no ponto C0 pode ser escrita em termos da parte real e da parte imaginária, né? F' de Z0 igual a du dx no ponto x0, y0 mais i, dv dx no ponto x0, y0, que é igual a dv dy no ponto x0, y0, menos du dy no ponto x0, y0. Ok? Pessoal, para demonstrar esse teorema, a gente vai usar um conceito que é estudado lá no cálculo 2. Que é o conceito de diferenciabilidade. Como eu não sei se vocês lembram do resultado, eu deixei aqui uma videoaula para ajudar vocês. E também isso está feito no livro do Guidorizo, volume 2, tá? Então dá uma estudadinha lá para vocês recordarem que eu já vou usar esse resultado direto na demonstração do teorema. Então, gente, como que é a demonstração? Como U e V são funções continuamente diferenciáveis, lá do curso de cálculo 2 eu consigo garantir o seguinte, gente. Se eu pegar... O que a gente sabe? Como U e V são funções continuamente diferenciáveis, quer dizer o quê? Ó? Pelo fato das derivadas parciais existirem e serem contínuas, eu sei que existe uma função ε e ε2 tais que
Se eu pegar um certo vetor RS pertencente ao R2 suficientemente pequeno, eu tenho essa igualdade, ó, a U no ponto x0 mais R, y0 mais S, menos U de x0, y0, isso é igual a derivada da U em relação a x, no ponto x0, y0, vezes R, mais du dy no ponto x0, y0, vezes S, mais um epsilon, que depende de RS. E a V pode também, a V do ponto x0 mais R, y0 mais S, menos V de x0, y0, isso é igual a dv dx no ponto x0, y0 vezes R, mais dv dy no ponto x0, y0 vezes S, mais o epsilon2 de RS. Onde essas funções epsilon e epsilon2 satisfazem essa condição aqui, ó. O limite quando RS tende a 0, 0 de epsilon de RS sobre a raiz quadrada de R ao quadrado mais S ao quadrado, isso é 0. E também, ó, o limite quando RS tende a 0, 0 de epsilon2 de RS sobre a raiz quadrada de R ao quadrado mais S ao quadrado, isso também é 0. Lembrando, gente, que isso aqui é a norma do vetor RS, né? Ok. Então, isso aqui é a consequência do que, gente? É lá do cálculo 2, ó. Pelo fato das derivadas parciais serem contínuas, a função é diferenciável. Se ela é diferenciável, isso aqui é satisfeito. E agora, como que eu faço, gente? Ó, pessoal, então como que eu faço, então? Seja H da forma R mais IS, né? Ó, o que a gente vai fazer? Ó, vamos estudar essa expressão, f de Z0 mais H menos f de Z0. Observe que quando eu faço Z0 mais H, gente, o resultado disso aqui vai ser quem? Ó? Vai ser o x0 mais R mais I vezes o y0 mais S. Então, quando eu pegar a parte real da função f, no ponto Z0 mais H, isso vai ficar quem, gente? Ó? Isso vai ficar U de x0 mais R, y0 mais S, mais I, vezes x0 mais R, y0 mais S. Isso aqui é a função f aplicada no ponto Z0 mais H. E a função f no ponto Z0 vai ser quem? Vai ser U de x0, y0 mais I, V de x0, y0. O que eu vou fazer? Eu vou juntar a parte real com a parte real, parte imaginária com a parte imaginária. Eu posso escrever isso aqui como sendo, então, U de x0 mais R, y0 mais S, menos U de x0, y0, menos, né? Desculpa, aqui é mais, se eu não me engano é mais, tá? Mais o V de x0 mais R, y0 mais S, menos o V de x0, y0. O que eu vou fazer, gente? U de x0 mais R, y0 mais S, menos U de x0, y0 é igual a isso aqui, ó. Então, no lugar disso, eu vou substituir por isso. Que foi o que eu fiz. E do mesmo modo, onde aparece V de x0 mais R, y0 mais S, menos V de x0, y0, que é isso, eu vou substituir por isso. Fiz isso aqui. Agora, observe o seguinte, esses termos aqui eu deixei destacado em negrito, por quê, ó? Du dy, como eu sei que a U, como eu sei que as condições de Cauchy-Riemann estão sendo satisfeitas pela parte real e pela parte imaginária, então o que eu posso fazer? Ó? No lugar de du dy, eu posso trocar isso aqui por menos dv dx. Então eu vou colocar, ó, isso vai ser igual a essa expressão, só que no lugar de du dy, eu vou trocar por menos dv dx. Do mesmo modo onde aqui aparece dv dy aqui, ó, eu vou trocar isso aqui por du dx. Eu posso fazer isso por causa que eu estou usando aqui as equações de Cauchy-Riemann. Perdão, gente. Então eu fiz a troca. O que eu vou fazer? Ó, apareceu du dx aqui, apareceu du dx aqui. Eu vou colocar isso em evidência. Ó. Quando eu coloco du dx em evidência, isso aqui fica R mais IS. O que eu vou fazer agora? Ó, apareceu dv dx aqui, apareceu dv dx aqui. Vou tirar I dv dx em evidência. Quando eu faço isso, ó, I dv dx aparece o R aqui, ó. E aqui, gente, o menos 1 aqui é a mesma coisa que I ao quadrado. Então, isso aqui é a mesma coisa que escrever mais I ao quadrado S. Então, tiro I em evidência, fica IS aqui. Mais um epsilon de RS, mais um epsilon 2 de RS.
Então, o f de C0 mais h menos o f de Z0 é igual a essa expressão. O que eu vou fazer? Eu vou dividir por h. Observe, gente, que quando eu dividir por h, o h é igual a r mais is. Então, isso aqui é a mesma coisa que h e h. Então, quando eu dividir tudo isso por h, isso vai cancelar com h, isso vai cancelar com h, isso vai ficar ε1 sobre h e ε2 sobre h. Então, f de Z0 mais h menos o f de Z0 sobre h, gente, fica essa expressão. Isso é du dx, x é y0 mais i, dv dx de x é y0, mais ε1 sobre r mais is, que é o h, né? Mais o ε2 sobre r mais is. Agora, vamos estudar esse termo aqui, gente. Em módulo, pela desigualdade triangular, eu sei que o módulo da soma é menor que a soma dos módulos. Então, o módulo disso vai ser menor ou igual que o módulo de ε1 sobre r mais is, mais o módulo de ε2 sobre r mais is. Mas isso vai ficar o módulo de ε1 sobre o módulo de r mais is. Mas o módulo de r mais is é raiz quadrada de r ao quadrado mais is ao quadrado. No mesmo modo disso aqui, isso vai ficar o módulo de ε2 sobre raiz de r ao quadrado mais s ao quadrado. Então, o que vai acontecer, gente? Aparece essa expressão, mas o que a gente tem? Ó? Observe que, como isso vai para zero, o módulo disso vai para zero, mas o módulo disso é a mesma coisa que o módulo de ε1 sobre a raiz quadrada de r ao quadrado mais s ao quadrado. Então, gente, por hipótese, eu sei que essas expressões aqui, o limite delas são zero. Então, isso vai fazer que essa soma converja para zero quando o h converge para zero. Isso quer dizer, então, que se eu passar o limite aqui, ó, isso aqui é uma constante, porque a derivada calculada num ponto é uma constante. Então, o limite disso vai ficar essa constante aqui, mas o limite disso que é zero. Mas como o limite disso aqui é a derivada, então eu tenho que o f' de Z0 vai ser igual a quem? Ó? Vai ser igual a du dx no ponto x é y0 mais i dv dx no ponto x é y0. Então aqui eu tenho que a derivada da f no ponto Z0 existe e satisfaz essa igualdade. Usando as equações de Cauchy-Riemann, também tenho que a derivada da f, eu posso trocar du dx aqui por dv dy e posso trocar dv dx por menos du dy, eu tenho outra igualdade. Com isso eu consigo concluir o resultado. Tudo bem? Então vou fazer alguns exemplos aqui, tá? O primeiro é o exemplo, ó. Mostra que a função exponencial ela é derivável e que a derivada dela é quem? É ela mesma. Então, né, gente, o que a gente vai fazer? O exemplo ele pede para a gente mostrar que a função exponencial é derivável e, além disso, encontrar quem que é a derivada. Só recordando, gente, quem que é a função exponencial? A função e elevado a z, isso é definido como sendo quem? Isso é definido como sendo e elevado a x, o cosseno de y, mais i, seno de y, correto? A função exponencial não é definida desse jeito? Então, quem que é a função u, gente? Que é a parte real da função exponencial. Isso vai ser e elevado a x, cosseno de y. E quem que vai ser a v, que é a parte imaginária? Isso vai ser e elevado a x, seno de y. Seno de y, correto? Observe o seguinte, lá no cálculo 1, a gente sabe que a função exponencial é uma função contínua, a função cosseno também. Então, o que eu tenho lá do cálculo 2, eu tenho que essas duas funções, elas são continuamente diferenciáveis, né? As derivadas parciais existem, são funções contínuas, né? Ó. Então, posso escrever isso, ó. Do cálculo 2, sabemos que u e v
são funções continuamente diferenciáveis, né? Certo? O que eu tenho então? O que eu tenho aqui então? A U e a V são funções continuamente diferenciáveis, né? As derivadas parciais delas existem, são contínuas. Agora observe o seguinte, ó. O que está faltando? Ó? Lembra do resultado? Se eu tenho uma função complexa, certo? Se a parte real e a parte imaginária dela são funções continuamente diferenciáveis, certo? E além disso, satisfaz as equações de Cauchy-Riemann, então a derivada dela existe e eu sei que encontrar quem que é a derivada em termos da derivada da parte real e da parte imaginária. Então aqui o que está faltando para eu conseguir obter as informações que eu quero sobre a função exponencial? É verificar se a parte real e a parte imaginária aqui satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. Então vamos encontrar as derivadas aqui, ó. Quem que é a derivada da U em relação a x? Derivada da U em relação a x, quem que é? Isso vai ser e elevado a x cosseno de y. Quem que é a derivada da U em relação a v? Derivada da U em relação a v, gente. Desculpa. Derivada da U em relação a y. Isso vai dar aqui, eu vou derivar o cosseno. Quem que é a derivada do cosseno? Menos seno. Então vai dar e elevado a x seno de y. Quem que é a derivada da v dx? Derivada da v em relação a x e elevado a x seno de y. E quem que é a derivada da v em relação a y? Derivada de seno é cosseno, então isso vai dar e elevado a x cosseno de y. O que eu tenho então, gente? Eu tenho o seguinte, ó. Derivada da U em relação a x é igual a quem? Elevado a x cosseno de y. Que é igual a quem? dv dy. Então, ó. Desculpa. Escrever direitinho aqui. Então, du dx é igual a dv dy. E para o outro lado, a derivada da v em relação a x é igual a quem? Ó? É elevado a x seno de y. Se eu isolar aqui elevado a x seno de y, isso vai dar menos du dy. Que é igual a menos du dy. Então, o que eu tenho, gente? Eu tenho o seguinte, ó. A função elevada a z, a parte real e a parte imaginária são funções continuamente diferenciáveis. E, além disso, a parte real e a parte imaginária satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. Portanto, o que eu sei? E isso é verdade para qualquer z, né? Ó, da forma x mais y. Isso é verdade, né? Então, deixa eu... Então, o que acontece, ó? O que a gente mostrou? E elevado a z igual a e elevado a x cosseno de y mais i seno de y. O que a gente mostrou? A gente mostrou que a função u é igual a e elevado a x cosseno de y. A função v, que é e elevado a x seno de y. O que a gente mostrou? U e v são funções de classe C1, quer dizer que são funções continuamente diferenciáveis, e
du dx é igual a dv dy. E du dy é igual a menos dv dx. Se a parte real e a parte imaginária são funções continuamente diferenciáveis, satisfazem as equações de Cauchy-Riemann, logo, o que eu posso concluir? A derivada de e elevado a z existe. Como isso foi verdade para todo x, y, então a derivada de e elevado existe para todo z na forma x mais e y. E, além disso, quem que é a derivada dela? A gente sabe que isso é a derivada da u em relação a x mais i dv dx. Mas quem que é a derivada da u em relação a x que a gente encontrou? Isso é elevado a x cosseno de y mais i. Quem que é a derivada da v em relação a x? Derivada da v em relação a x quem que é? Elevado a x seno de y. Mas isso aqui é justamente a definição de e elevado a z. Certo? Ok, gente? Tem um errinho aqui de digitação. Gente, ó. O próximo exemplo é encontrar as derivadas da função cosseno e da função seno. Certo? Pessoal, então no exemplo, ó. O exemplo lá é encontrar a derivada da função cosseno. Agora lembra, gente, ó. A função cosseno de z, ela foi definida, lembra? Era e elevado a iz mais e elevado a menos iz sobre 2. Mas lembra que eu podia escrever ela da seguinte forma, ó. Cosseno de z é o cosseno de x, vezes o cosseno hiperbólico de y, menos i, seno de x, vezes o seno hiperbólico de y. Então, essa função u aqui, ó, isso é a u, que é a parte real da função cosseno, isso é a v, que é a parte imaginária da função cosseno. Observe o seguinte, gente, tanto u e v aqui, ó, u igual ao cosseno de x, vezes o cosseno hiperbólico de y, e v igual o seno de x vezes o seno hiperbólico de y, gente. Essas funções lá no cálculo 2, a gente pode perceber que isso aqui são funções que são com as derivadas parciais existem e são contínuas, né? Ó. Porque a gente sabe que a função cosseno e seno ela tem derivadas, né, parciais e elas são contínuas, né? E o cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico também. Isso é lá do cálculo 2, né? Mas não é difícil, né? É fácil de mostrar. O limite existe para todo ponto. Então, são funções continuamente diferenciáveis. Certo? Elas são continuamente diferenciáveis, né? As derivadas parciais em relação a x e y aqui existem, são contínuas. As derivadas parciais da v aqui em relação a x, elas v, x e y existem e são contínuas. Se eu mostrar que a parte real e a parte imaginária aqui ela satisfaz as equações de Cauchy-Riemann, então tá tranquilo, né? Agora, o que vai ser a derivada da u em relação a x?
Derivada do cosseno é quem? É menos seno. Então, isso vai ser menos seno de x vezes o cosseno hiperbólico de y. Quem que é a derivada da u em relação a y? Gente, derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. Então, isso vai dar cosseno de x vezes o seno hiperbólico de y. Quem que vai ser a derivada da v em relação a x? Derivada de seno de x, quem que é? Cosseno de x vezes o seno hiperbólico de y. E a derivada da v em relação a y, quem que é? Derivada de seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico. Então, esse é seno de x vezes o cosseno hiperbólico de y. O que eu tenho daqui então, gente? Ó, deu para perceber aqui, ó. Daqui eu tiro então que du dx igual a menos dv dy e que ah, gente, desculpa aqui. Aqui eu esqueci do sinal, tá? Tem um menos aqui, tá? Desculpa, deixa eu corrigir aqui, ó. Vou colocar o menos aqui, ó. Tá? Então, derivada da v em relação a x, derivada de seno é cosseno, então isso vai dar menos aqui, né, ó, certo? E aqui tem um menos, perdão, gente. Porque, ó, derivada de seno é cosseno, então um menos, ok? Quando eu derivar em relação a y, eu vou derivar o seno hiperbólico, mas derivada de seno hiperbólico é cosseno hiperbólico, então menos fica. O que eu tenho daqui então? Ó, du dx igual a dv dy, e eu tenho o quê? Que dv dx é igual a menos du dy. Portanto, ó, portanto, o que a gente pode concluir? Du dx igual a dv dy e du dy igual a menos dv dx. Ok? Então, o que eu tenho? Tinha como uma parte real e a parte imaginária eram funções com derivados parciais contínuos. E a parte real e a parte imaginária satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. O que eu tenho então? Eu tenho que a derivada do cosseno de z existe. E além disso, isso é a derivada da u em relação a x mais i vezes a derivada da v em relação a y. Só que quem que é a derivada da u em relação a x? A derivada parcial da u em relação a x, quem que é? Isso é menos o seno de x vezes o cosseno hiperbólico de y. Certo? Mais i vezes a derivada da v em relação a y. Então, vou colocar o menos i aqui. Derivada da v em relação a y é o seno de x. Desculpa, não é dv dy, não. Aqui eu cometi um errinho, tá? Não é dv dy, não. Aqui é... Deixa eu apagar aqui. Aqui é dv dx.
que dv dx, certo? E dv dx quem que é? dv de x é menos o cosseno de x menos o cosseno de x vezes o seno hiperbólico de y. Observe que esse menos eu posso tirar em evidência. Eu posso escrever isso como sendo seno de x, cosseno hiperbólico de y, mais i, cosseno de x, vezes o seno hiperbólico de y. Mas isso, gente, é justamente a definição de quem? Do seno de z. Certo? Se eu pegar o seno de z, pegar aquela expressão da definição do seno, expandir e separar a parte real e a parte imaginária, nós vamos chegar nessa identidade aqui. Então, o cosseno é derivável, além disso, a derivada dele, quem que é? É menos seno. Ok? Gente, o outro exemplo do seno, eu vou deixar para vocês como exercício. Tá? Tentem fazer aí. Mas a ideia é a mesma, tá? É usar essa definição do seno, eu posso escrever como sendo desse jeito. A parte real e a parte imaginária são funções continuamente diferenciáveis. Além disso, vocês vão ver que a parte real e a parte imaginária satisfazem as equações de Cauchy e Riemann. E vocês vão perceber que depois, quando vocês usarem o seno do z em termos da derivada da parte real e da parte imaginária, vocês vão chegar no cosseno. Tudo bem? Então, gente, continuando aqui com os resultados, né? Então, ó, se a f e g são funções analíticas, no ponto z0, né? A gente tem que combinação linear é uma função analítica, né? A soma e se eu multiplicar por escalar aqui, continua analítica no ponto. O produto vai ser analítico e o quociente vai ser analítico, desde que o g de z0 seja diferente de zero. E eu tenho a regra da cadeia aqui, ó. Se eu tenho d e ômega, subconjuntos do... Aqui é contido, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui não é pertence não, aqui é contido, tá? Se já d e ômega contido em C, abertos, e f é uma função de d em ômega, e g é uma função de ômega em C. Então percebe que a imagem da f aqui, ela está contida no domínio da g. Se a função f é analítica em d e a g é analítica em ômega, então a composta vai ser uma função analítica. Além disso, a g bola f da derivada do ponto z0, esse é g' no f de 0 mais o f' de z0. Tudo bem? Para aquela fórmula da regra da cadeia, né? Que a gente conhece lá do cálculo 1 também, para funções de uma variável complexa. Pessoal, então vamos fazer a demonstração. Ó. Vamos fazer uma demonstração em dois casos especiais. Tá? Então, demonstração. O primeiro caso é o seguinte. Vamos supor que a f ela é constante, ó. Nossa, apareceu isso, perdão, gente. O primeiro caso é o seguinte, ó. Se f de z se f de z é igual a alfa, onde o alfa pertence aos complexos, eu estou dizendo que a minha função f aqui, eu estou supondo que ela é constante, certo? Então, o que vai acontecer, gente? Se a f é constante,
Quem que vai ser G de f de z? Isso vai ser G de alfa. Mas o G de um número complexo, o que é? Vai ser um número complexo. Então, o que está acontecendo? Eu estou dizendo que se a f for constante, eu estou mostrando que a G bola f ela é constante. Certo? Então, isso quer dizer que a G bola f é uma função constante. Se ela é uma função constante, isso quer dizer que a derivada dela existe, é zero, né? Então, nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho que a G bola f, ela é o quê? Ela é analítica. Certo? Tudo bem? Então, esse é o primeiro caso. Então, o que acontece? Se a f é constante é analítica. Então, vamos supor que na vizinhança do ponto, ela não é constante. O que quer dizer? Se o f de z se o f de z é diferente do f de z0, certo? Para todo z próximo de z0 com z diferente de z0. Então, vamos supor que ela não é constante, certo? Umas vizinhanças do ponto z0. Então, o que vai acontecer aqui, gente? Eu não quero mostrar que a G bola F ela é derivável. Então, no certo sentido, eu tenho que mostrar que esse limite existe. G de f de z menos o G de f de z0 sobre z menos z0, eu tenho que mostrar que esse limite aqui, quando z tende a z0, ele existe, certo? Só que observe o seguinte, eu posso vir aqui, multiplicar e dividir por quem? Eu posso vir aqui, eu escrevo g de f de z menos o g de f de z0. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir isso por f de z menos o f de z0. E aqui eu vou multiplicar por f de z menos o f de z menos o f de z0. Sobre z menos z0. Certo? Então, o que eu tenho aqui, gente? O g de f de z menos g de f de z0 sobre z menos z0, isso é igual a quem? O g de f de z menos g de f de z0 sobre z menos z0 vezes o f de z menos o f de z0 sobre z menos z0. Se eu cancelar isso com isso, eu volto no que eu tinha antes. Agora, observe o seguinte, quando eu fizer o limite quando z tende a z0, isso aqui é fácil. Essa parte aqui vai dar a derivada no ponto z0, porque eu sei que a derivada da f existe no ponto z0, né? Porque eu estou supondo que ela é analítica.
Por outro lado, como a derivada existe, ela é analítica, o que eu sei? Eu sei que a função f ela é contínua. Então, o que vai acontecer? Ó? Como f é derivável, em z0, isso implica que f é contínua. Em z0. Isso quer dizer o que, gente? Isso quer dizer que se eu chamar o u de f de z e o zero de f de z0, então, o que vai acontecer? Se eu fizer o z convergir para o z0, isso implica que a u converge para o zero. Certo? Tudo bem, gente? Pessoal, então o que a gente pode fazer? Ó? O que eu tenho então? O limite quando z tende a z0 de g de f de z menos o g de f de z0 sobre z menos z0. Quando z converte para z0, f de z converte para f de z0, eu posso mudar esse limite aqui. Ó. Posso fazer uma mudança de variável no limite. Ó. Isso fica... Desculpa, aqui não é z menos z0. Isso aqui sobre f de z menos o f de z0. Eu posso fazer uma mudança aqui no limite de integração e escrever isso aqui como sendo o limite quando u tende ao zero do g de u menos o g de u0 sobre u menos o zero. Mas o que eu sei? Eu sei que a minha função g ela é analítica no ponto f de z0. Onde, lembrando, quem que é o f de z0? É o u0. Então o resultado desse limite aqui vai ser quem? Vai ser o g' no ponto 0. Mas quem que é o g' no ponto 0? É o g' no ponto f de z0. Ok? Por outro lado, o que eu sei? Eu sei que o limite, quando z tende a z0, de f de z menos o f de z0 sobre z menos z0, isso é quem? Esse é a derivada no ponto z0. Portanto, que eu posso juntar essas duas informações aqui e fazer o quê? Lembra que eu queria estudar esse limite? Ó? O limite quando z tende a z0 de quem? Do g, do f de z, menos o g de f de z0, sobre z menos z0. No slide anterior, o que eu fiz?
Eu conseguiria escrever isso como sendo o limite quando z tende a 0, 0 de quem? Isso é a mesma coisa do g, de f de z, menos o g do f de z0, sobre o f de z, menos o f de z0, vezes o f de z, menos o f de z0, sobre z menos z0. Mas o que a gente viu? O limite do produto é o produto dos limites. No slide anterior, o que a gente mostrou? O limite desse quociente aqui, quem que vai ser? Vai ser o g' aplicado no f de z0. E o limite desse quociente aqui é quem? É a derivada no ponto z0. Isso implica o que então? Isso implica que a derivada de g igual a f de z existe. No ponto z0 existe. E além disso ela é quem? G' aplicado no ponto f de z0 vezes o f' de z0. Certo? Então, o que acontece? O que a gente acabou de mostrar? A gente acabou de mostrar o seguinte. Para qualquer ponto z0, onde a derivada da f existe, e onde a derivada da g no ponto f de z0 existe, então a derivada da composição vai existir no ponto z0 e, além disso, satisfaz essa igualdade. Em particular, se eu tenho um ponto z0, se eu tenho um disco em torno do ponto z0, onde a f é analítica, e um disco no entorno do ponto f de z0, onde a g é analítica, para qualquer z no disco em torno do ponto z0, e para qualquer z no disco em torno do ponto f de z0, a g vai ser diferenciável, eu tenho que a derivada da composição vai existir e vai satisfazer essa igualdade. Então eu vou ter que a função g bola f vai ser uma função analítica. Tudo bem? Só pegar essa informação e estender ela para o disco. Ok. Para terminar, gente, eu tenho as equações de Cauchy-Riemann na forma polar, tá? Então, se eu pegar uma função complexa e escrever ela na sua forma polar, como que fica as equações de Cauchy-Riemann? Fica desse jeito, ó. Lembrando que quando eu tenho uma função na forma polar, ela vai depender do raio e do ângulo. Então, a derivada da u em relação a r vai ser 1 sobre r dv dθ e a derivada da v em relação a r vai ser menos 1 sobre r du dθ. Tudo bem? Essa demonstração aqui, gente, eu não vou fazer. Eu vou escanear minhas notas de aula e depois enviar para vocês, tá? Para vocês estudarem. A continha está feita lá nas minhas notas de aula, tudo bem? Então é isso, gente. Com isso eu encerro a aula dessa semana, tá? Aí semana que vem a gente deve trabalhar com as funções multivalentes. E com isso a gente vai terminar a parte de derivadas e em breve a gente deve entrar já na parte de integrais de funções complexas, tá? Um abraço, pessoal. Bom estudo para vocês, tá?